primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Como é bom estarmos aqui mais uma vez. Neste dia, João, que é o dia do Senhor. E este dia, que é o dia do Senhor, é a antessala do dia eterno, João Pedro. É a antessala do novo céu e da nova terra que está por vir. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, abramos a Bíblia Sagrada na carta de Deus aos Efésios, o capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 6. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 6. Nós já adentramos no segundo bloco dessa carta, que é o bloco dos imperativos da fé. Capítulo 4, do primeiro versículo até o versículo 6. Assim se encontra a palavra autoritativa de Deus, querido Mauro. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também, Igor, fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. E o texto prossegue, não é, Sandra? Há um só Senhor, uma só fé, querida Nanda, um só batismo. Raquel, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nosso Deus. Povo querido, ovelhas amadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a seção indicativa dessa carta, que se encontra no primeiro, segundo e terceiro capítulo, nos oferece a base para a seção dos imperativos, capítulos 4, 5 e 6. Apenas relembrando, para que todos prossigamos lendo essa carta em casa com mais tranquilidade. Os 3 primeiros capítulos nós sabemos que nesses 3 primeiros capítulos nós temos os indicativos da nossa fé. Quem somos e o que temos em Cristo Jesus. Nos 3 últimos capítulos nós temos os imperativos da fé. O que devemos fazer? A nossa conduta, a nossa ética. Nos 3 primeiros capítulos, Joelson, nós temos o que nós chamamos também de convicção. A nossa convicção doutrinária, a nossa convicção da fé, a nossa convicção da ortodoxia, doutrina correta. Nos 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, Milca, nós temos a conduta. Conduta essa oriunda das convicções. Meus irmãos e minhas irmãs, Paulo inicia esse segundo bloco da carta com uma palavrinha-chave: rogo-vos,
pois. E esse pois, como relembramos na manhã deste dia, liga o que foi dito antes. O primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, com o que foi dito depois, capítulo 4, 5 e 6. Rogo-vos, pois. Esse pois é o elo do cristianismo autêntico. O primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro capítulo, sem o capítulo 4, 5 e 6, o cristianismo deixa de ser autêntico. Se nós confessamos com os lábios as doutrinas que se encontram, reverendo Abraão, nos 3 primeiros capítulos, mas não as praticamos como somos ordenados, nos capítulos 4, 5 e 6, aí o nosso cristianismo deixa de ser verdadeiro, autêntico. Como diz John Stott, um servo de Deus que já está com o Senhor, já está com o dia triunfante, a gente deixa de ter um cristianismo equilibrado, um cristianismo saudável. Amados e amadas do Senhor, existem, dentre outras, 2 palavras-chave nesse segundo bloco da carta. A primeira, andar, e a segunda, permanecer. Já tentaram observar isso? 2 palavras-chave. Existem outras, mas podemos afirmar que são as principais: andar e permanecer. Vejam se não é isso. Vejamos se não é isso. Logo no primeiro versículo encontramos o que aí do capítulo 4? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Entendeu, Janai, querida? Agora, adiante um pouquinho, ou adiantemos um pouquinho, versículo 17, do mesmo capítulo. O que é que diz lá? Todos com a Bíblia aberta. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui é um contraste. Enquanto que no primeiro versículo encontramos o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos convocando, nos conclamando, nos desafiando a andarmos de modo digno da vocação para a qual fomos chamados. No 17, o contraste: não andeis mais como andam os gentios. Gentios aqui no texto é uma referência a pessoas que não andam com Deus. É uma referência a pessoas que vivem com as costas viradas para Deus. Não andeis mais. Poderíamos aqui citar outros textos desse segundo bloco, onde a palavra andar ela é citada com frequência. Fica aí essa dica aí de hermenêutica, a arte e a ciência da interpretação. Na medida que você for lendo a palavra, procure anotar as palavras que são repetidas. Elas são palavras-chave. O nosso Deus é perfeito. Mas dissemos que tem uma outra palavrazinha aí, ô Daniel. Doutor Daniel. O doutor Renan está aqui? Está ali. Tem mais uma palavrinha-chave aí. Permanecer. O capítulo 6, versículo 11. Vejam. Capítulo 6, versículo 11. Revestível de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Para poderdes permanecer firme contra as ciladas do diabo. Agora o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. E o 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí você segue até o versículo 19. Então são essas duas palavrinhas-chave: andar e permanecer. Duas palavras-chave que facilitam o nosso entendimento desse segundo bloco da carta de Deus aos Efésios. Flávio Gil, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Pois bem, logo no início do capítulo 4, muito especialmente do primeiro versículo Samar até o versículo 6, Deus nos convoca a andarmos em quê? Deus nos convoca a andarmos, ler o texto, unidade. A ideia central é andar na unidade. Essa é a convocação. Andar na unidade, um imperativo do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Andar na unidade é um imperativo, esse é o tema, do triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seu Matias querido, andar na unidade é um imperativo, é uma ordenança do único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa é a mensagem, essa é a ideia central do versículo 1 até o versículo 6. Ainda que, subordinada a essa ideia central, encontremos outras ideias, que também são legítimas, que poderíamos aqui nos concentrar apenas nelas. Por isso que vários pastores pregam o mesmo texto e de repente percebemos que um seguiu por um caminho, o outro seguiu por outro caminho, mas ambos abordaram o mesmo texto, o mesmo sentido, mas se concentraram em umas ideias que estão no texto, outros se concentraram em outras ideias que estão no texto. Mas a ideia central é unidade. Quando o assunto é unidade, precisamos, Fátima guerreira, relembrarmos algumas verdades que se encontram explicitamente ou implicitamente nesse texto. Vamos ver? Vamos relembrá-las? Então, primeiro, essa unidade para a qual fomos chamados, essa unidade é uma unidade que é fruto da vocação para a qual fomos chamados. O que é que diz o primeiro versículo? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, esse homem está preso, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí Paulo usa o que nós chamamos de princípio geral. Ele poderia parar aí, porque ele usou um princípio geral da fé, andar de modo digno da vocação a que fosse chamado. Mas ele não se contenta, ele é o mestre da igreja. Ele agora ele sai do princípio geral e vai para o particular. Ele vai agora elucidar o que ele quis dizer no primeiro versículo. Ele vai falar em miúdos o que ele disse no primeiro versículo. Essa unidade para a qual fomos chamados, ela faz parte da vocação da fé. É fruto dessa vocação. Então, um cristão verdadeiro, ele deve valorizar a unidade da igreja como fruto dessa vocação para a qual ele foi chamado, para a qual fomos chamados. Um cristão que não valoriza a unidade da igreja,
E ele não está andando de modo digno da vocação divina. E essa vocação, ela nos é apresentada no primeiro capítulo, no capítulo 2, no capítulo 3. E como Paulo também tem o poder de síntese, ele resume o primeiro capítulo, o capítulo 2 e o capítulo 3, no versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, ou da vocação a que foste chamados. Que vocação é essa? Leia novamente o primeiro capítulo e relembre. Lá ele descreve a vocação. Leia o capítulo 2, lá ele descreve a vocação. Leia o capítulo 3 e lá ele descreve a vocação. Porque ele está fazendo agora é o seguinte: é como se ele encerrou o capítulo 3 e ele para e diz assim: olha, agora vejam bem. Do capítulo 1 ao capítulo 3 eu descrevi a vossa identidade. Agora preste bem atenção. Andem de acordo com a identidade de vocês. Então essa unidade é a unidade que é fruto da nossa identidade cristã. Todos os membros da igreja devem valorizar a unidade da igreja. Segundo, unidade essa que tem o Espírito Santo como agente gerador. Não fomos nós, não somos nós o agente primário dessa unidade. Quem é o agente absoluto dessa unidade? O Espírito Santo de Deus. Efésios 4:3. O que é que Paulo diz aí? Efésios capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade de quem? Do Espírito. No vínculo da... O Espírito aí é uma referência à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aí, como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, você pode correr para a primeira carta de Deus aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, e Paulo lá vai dizer que nós fomos inseridos no corpo. Por quem? Quem nos inseriu no corpo? O Espírito Santo de Deus, presbíteros valorosos. O Espírito Santo de Deus nos inseriu no corpo. E nós vamos ver já que Paulo faz referência à igreja como corpo. Então já falamos aqui que essa unidade, ela é fruto da vocação para a qual fomos chamados. Segundo, essa unidade tem como agente gerador absoluto o Espírito Santo de Deus. Então, não valorizar a unidade da igreja é não valorizar o Espírito Santo. Não atentar para a unidade da igreja é desprezar essa obra santa do Espírito Santo de Deus. Terceiro, essa unidade tem como causa material a paz divina. Essa unidade, como ideia central do capítulo 1, primeiro versículo ao 6, ela tem como causa material paz. Ou como os paulistas gostam, a paz de Deus. Com Deus, não é nem Deus, é com Deus. O que é que o versículo 3 diz? Novamente o versículo 3, observem. Somos convocados a esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Entendeu, Edu? Heitor? Pois é. Agora, no vínculo da paz. Que paz é essa? É a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz. Romanos 5.
Essa unidade tem como causa material a paz com Deus. Lembremos-nos, pois, que no capítulo 2, quando aqui pregamos o tema, uma biografia da igreja, do antes e do depois, nós ressaltamos aqui que outrora éramos estrangeiros, estranhos às alianças da promessa, mas agora não mais, agora somos família de Deus. Fomos aproximados de Deus. E Cristo Jesus é a nossa paz. Não valorizar a unidade da igreja é você dizer que pouco se importa com o que Cristo fez no Calvário. Porque no Calvário, Ele nos trouxe a paz. Entendeu, Dani? Valorizemos essa unidade, gente. Quarto lugar, essa unidade tem seus pilares. Pilares inegociáveis. Sônia, vamos relembrá-los um pouco? Está no texto. Efésios 4. A partir do versículo 4, nós temos os pilares dessa unidade. Vamos lá então? Vejam só, há um só corpo. Lembram novamente de 1 Coríntios capítulo 12? Lembram de Romanos também capítulo 12, referência ao corpo de Cristo? Aí Paulo agora diz, preste bem atenção, esforcem-se por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há um só corpo. Um só. Segundo, um só Espírito. Terceiro, uma só esperança. Todos nós usufruímos e almejamos e aguardamos a mesma e única esperança que nos foi prometida. Ninguém aqui está aguardando um Senhor diferente. Todos estamos aguardando o único, perfeito e absoluto Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso cantamos, vem Jesus, a igreja, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cantemos, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E ele virá. Aguardem nações, reis, presidentes, príncipes, ele virá. Você já deu aquela risada gostosa quando você repete, o meu rei voltará? Aí você dá aquela risada gostosa, sabe aquela risada gostosa? Mas o texto prossegue, não é? Guilherme querido, o Guilherme que está ali na sonoplastia. Há um só Senhor. O nosso Senhor não é César, o nosso Senhor não é o Estado, o nosso Senhor não é a ONU, o nosso Senhor é Jesus Cristo. Aguardem, teremos uma série em 2023, plano de trabalho. Quem é o nosso Senhor? Claro que declararmos que o nosso Senhor absoluto é Jesus Cristo, isso não anula as autoridades que Ele mesmo as constituiu. Todavia, quando preciso for, diante dessas mesmas autoridades, quando elas nos pedirem para fazermos algo que ofende ao nosso Senhor absoluto, vamos dizer para elas, ó excelentíssimo Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas também se Ele não quiser, se isso não faz parte do desígnio dEle aqui, nós não vamos nos dobrar diante da tua estátua. Louvado seja o Senhor!
não tem poder executivo, não tem poder judiciário, não tem poder legislativo que dê ordem na igreja. Ela tem o seu chefe supremo, Jesus Cristo. Arranque as nossas cabeças, mas a igreja jamais vai se calar, a igreja jamais vai recuar. Ela não está a serviço de partido político nenhum, ela está a serviço do Rei Jesus Cristo. Essa unidade, prossegue o texto, Guilherme, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em... Esses são os pilares da nossa unidade, João Pedro. Então preste bem atenção, Renan, Fernanda de Erasmo, também chamada de Nanda, Angélica, e eu te procurei aqui e não encontrei, ó, e agora eu te achei. Mas foi aquela procura já de coração pastoral nosso, sabe? Fica contando as ovelhas. Ela não veio hoje, o que foi? De repente você está ali, que bom, aleluia, louvado seja o Senhor. Angélica, precisamos relembrar com frequência esses pilares. E ao relembrarmos esses pilares, voltemos então para o versículo 4, ou melhor, 3. Ao relembrarmos esses pilares, Paulo começa dizendo o que no versículo 3, Isaac? Quer-se-a esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no vínculo da... Deve haver esforço de cada membro da igreja. Ei, preste bem atenção, por favor. Eu vou fazer aqui eu vou fazer um link aqui com muito cuidado e com muita responsabilidade. Se usa muito hoje a expressão patriotismo. E nós queremos usar a palavra aqui patriota não atrelada a nenhum partido político, a nenhuma política partidária. Como brasileiros, lutemos pela nossa nação, pelo nosso país, isso é legítimo. Agora preste bem atenção, nós temos um patriotismo que está acima do patriotismo nacional. É a nossa pátria celestial. Assim como lutamos pela pátria terrena, devemos lutar mesmo muito mais pela nossa pátria celestial. Lutemos por ela, nos engajemos por ela, avancemos. E Cristo fez uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja nessa caminhada. Carla Gil, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja nessa caminhada. E Pedro, ei Pedro, e nós chegaremos lá, garoto. Ei Pedro, eu vou te ver lá, viu? E você vai me ver. E juntos nós vamos ver o rei. Juntos, Pedro, vamos ver o rei. Yasmin, olha para mim. Menina, princesa, Annalise, juntos vamos ver o rei Davi. E eu quero ver você do meu lado, menina, lá, ó. Eu não sei como vai ser o seu corpo lá, mas você vai ter a consciência. E eu espero que você tenha a coragem de dizer para o apóstolo Paulo, pastor Nilson também foi meu pastor lá. Hã? Pois é, Paulo... Ele foi o mascote também da primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Queridos, vocês pensam que vai ser chato lá, é? Ah, meus irmãos, vai ser uma eternidade conhecendo Deus, uma eternidade se deleitando com Pedro, com Paulo, uma eternidade diante do Rei. A configuração de um novo céu, de uma nova terra que às vezes nos é passado, ela é equivocada, Sandra. Já viram aquela cena de... os céus, pessoas de branquinho, bem triste, está vendo assim? Ela foi para os céus, aí passa uma imagem, um campo verde, as pessoas lá, não, meus irmãos, vai ser algo extraordinário. E Deus é tão bom, Ele não nos mostra, porque se Ele nos mostrasse, todo mundo ia pedir para morrer. Pode acreditar. Se Ele nos mostrasse, Ele ia pedir, Senhor, leva logo.
Nos leva logo, mas ele tem missão para a gente aqui. Ele tem missão para a igreja aqui. Ele tem missão para a igreja aqui. Queridos, quinto lugar, essa unidade, ela deve ser, como já citamos, preservada. Mais uma vez, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Significa, sabe o quê? É que você tem que ser um cristão nesse aspecto militante em prol da unidade da igreja. Você não pode cooperar com cismas. Você não pode cooperar com pecados que faz mal ao corpo, como por exemplo inveja, julgamento temerário, queixar-se do outro carnalmente, pecaminosamente. Nós temos na Bíblia blocos de mandamentos que apontam para a seguinte verdade: os discípulos de Cristo valorizam relacionamentos. Exemplo, amai uns aos outros. Mas nós temos também blocos de mandamentos na Bíblia que nos apontam para a seguinte verdade: os discípulos de Cristo protegem o corpo de Cristo das infecções espirituais. É todos nós trabalhando. É todos nós trabalhando. É um membro que, por não ter vigiado naquele dia, e eu estou sujeito a isso também, não pense que o vosso pastor ele é infalível, só tem um que é infalível, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é aquele membro que não vigiou e de repente chega para você arrotando veneno do outro. Aí você relembra os pilares da fé. Aí você relembra Efésios 4:1. Aí você relembra os pilares da fé. Passa um abraço no irmão e diz: senta aqui. Para. Calma. Vamos pensar um pouquinho aqui. Vamos refletir. Como é que anda a motivação do teu coração? Isso que você está dizendo para mim dele tem o selo de Deus, tem o selo de Cristo, mas muitas vezes nós preferimos concordar com o nosso silêncio e assim somos coniventes com o pecado. Quando na verdade a ordem é: para, meu irmão, senta aqui. Nessa guerra todos perdemos ou todos ganhamos, porque há um só corpo. Há um só corpo. Preservemos a unidade da igreja. Sexto lugar, essa unidade, ela tem o quarteto comportamental da preservação. Esse pastor gosta dessa nomenclatura? Eu gosto, meu irmão. Isso é coisa de teórico sistemático, mas também você procurar sempre uma boa didática, procurando sempre cozinhar a comida e dar ela bem cozinhadinha para a igreja. É claro que, por conta da peculiaridade de cada pastor, leva tempo para a própria igreja se familiarizar com as nomenclaturas de cada um. Eu vou repetir, sexto lugar, essa unidade tem o quarteto comportamental da preservação. Vocês já pegaram a ficha. Essa unidade, ela tem um quarteto que contribui com essa preservação dela. E onde é que está esse quarteto? Agora volte novamente a Efésios 4, versículo 2. Olha o quarteto aí. Ninguém vai conseguir preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz se não atentar para esse quarteto, com toda a humildade. Olharmos para nós mesmos e para o outro, não a partir de nós mesmos, mas a partir de Deus e para a glória de Deus. Eu olho para mim mesmo a partir de Deus, eu olho para o outro a partir de Deus. O resultado disso, nos sujeitaremos uns aos outros. O resultado disso, humildade. O resultado disso é Efésios 5:21. Põe aí, Efésios 5:21. Quando eu olho para mim mesmo a partir dos óculos de Deus, o resultado disso, humildade. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
Quando eu olho para o presbítero Beto com os olhos de Deus, sabe qual vai ser a minha reação para com ele? Humildade. Sabe por quê? Eu vou olhar para o presbítero Humberto e vou logo relembrar. Ele carrega, ele é portador da imagem de Deus. O mesmo presbítero Moisés, o mesmo presbítero Clécio, o mesmo presbítero César. Mas eu vou além. Ele também foi comprado com o sangue de Cristo. Opa, como eu vou tratar alguém que foi comprado com o sangue de Cristo? Mas aí eu vou além. Opa, Deus o chamou também para um ofício e que requer respeito. É presbítero, é ancião, entende aí? Aí ele olha para mim com esse mesmo olhar a partir de Deus. O que vai acontecer dele para comigo? Humildade. E aí, meu irmão, quando todo o corpo faz isso, a humildade é preservada. Raquel, carinhosamente... Eita, é um coral, todo mundo já sabe. Próximo, quarteto, humildade. 2, mansidão. A mansidão é a força sobre o controle. Você tem poder para destruir o inimigo, mas você não o destrói, você o constrói. Mansidão. Exemplo de mansidão, Cristo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Ele tinha e tem poder para descer da cruz, esmagar todo mundo. Queridos, imagine você no lugar dele, pendurado numa cruz, e as pessoas... Babaca. Se apresentou aí dizendo ser filho de Deus, ó. E ele na cruz olhando para tudo aquilo, gente. Com toda a força para esmagar todo mundo. Mas qual é a oração que ele faz? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que. Isso é mansidão, não é covardia. Mansidão. Quarteto prossegue. O quarteto prossegue. Longanimidade. Paciência com o outro, assim como Deus é paciente conosco. Ser longânimo. Esticar a paciência. E, por último, suportando uns aos outros em... A nossa revista está tratando disso. Suportando-vos uns aos outros. Agora veja, qual é o segredo aí do suportar aí? É que esse suportar é por... Onde é que está o segredo lá? Amor. Não é um suportar por motivações pecaminosas. Não é um suportar por interesse. Eu estou suportando. Não. É suportar por amor. O amor é a motivação de suportar o outro nas suas fraquezas, nas suas vulnerabilidades. Essa unidade tem esse quarteto comportamental da preservação da unidade. Quando falta humildade, predomina o orgulho. Quando falta a mansidão, predomina a arrogância, o destempero. Quando falta a longanimidade, predomina o terror. Quando falta o suportar com amor, predomina a racha, divisão, afastamento. Mas quando esse quarteto comportamental ele está em ação, o resultado é unidade. Unidade do Espírito no vínculo da paz. E para encerrar, essa unidade tem como referência a abrangência da paternidade de Deus e sua ação. Essa unidade tem como referência Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se vocês querem um modelo de unidade, olhem para o triuno Deus. Um só Deus, 3 pessoas distintas, mas um só Deus. Ele é a nossa referência de unidade. E mais, Ele é o Pai de todos. Bota aí o versículo 6. Ele é o Pai de quem? Apenas o Pai do pastor João Nilson? Ele é o Pai de todos os membros da igreja. Ele é o Pai de todos aqueles que comprados foram pelo sangue de Cristo. Com o sangue de Cristo. Há um só Deus e Pai de quem? De todos. O qual é sobre todos. Age por meio de todos e está em todos.
Essa unidade tem como referência o único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja a unidade que existe na Trindade. Cristo diz lá em João 10, eu e o Pai somos um. Tem como referência a abrangência da paternidade de Deus. Ele é pai de Wanda, ele é o pai de Cleo, ele é o pai de Camila, ele é o pai de Vitória Albuquerque, ele é o pai de André, Lázaro, ele é o pai de Auxiliadora, ele é o pai de todos. E por isso fazemos aquela oração, Pai nosso, e não Pai meu, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é nos céus. Aí em seguida, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí vem a conclusão, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Entendeu, João? Entendeu agora o que Paulo resumiu no primeiro versículo? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Princípio geral. Aí agora você lê o versículo 2, 3, 4, 5 e 6, ele vai para o princípio particular. Ele vai para as particularidades. Usa a ideia central, unidade, mas ele destrincha essa unidade. A sua fonte, a sua natureza, os seus objetivos. E tudo para a glória de Deus. Aí eu pergunto a você. Você tem se esforçado por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz? Você preserva essa unidade dando atenção ao outro e não desprezando o outro? Ou você está naquela fase ainda de passar de longe de teu irmão em Cristo por quem Cristo morreu? Vocês lembram da parábola do bom samaritano? O sacerdote viu o homem que foi assaltado, espancado, esmurrado, pisado e fez o que, Davi? O sacerdote fez o quê? Ele viu e fez assim, ó. Se distanciou e olhou de longe, Davi. Veio o levita, viu e fez o quê? Olhou de longe, Davi. Mas apareceu um cidadão. Se aproximou do homem, acolheu o homem. Foi esse cidadão que Cristo elogiou. Eu quero dizer que dentro da própria igreja, muitas vezes, podemos estar cometendo esse pecado. Passando distante de irmãos teus ou nossos, por quem Cristo Jesus morreu. Olhando com o olhar atravessado para irmão nosso, por quem Cristo Jesus morreu. Que o Senhor nos ajude. Nós não somos um clube social. Nós somos família de Deus. Nós somos corpo de Cristo, igreja de Deus, nação santa. Andemos, pois, na unidade do Espírito, no vínculo da paz. E no próximo domingo, capítulo 4, do versículo 7, nós vamos falar sobre andando na diversidade, dentro da unidade. Aí vai ser o contrário. Porque unidade não é uniformidade. Mas vamos deixar isso para o próximo sermão. Já fica aí um espólio. A dica. Andando na diversidade, encontrada na mesma unidade. Leia o texto em casa, porque vai facilitar o teu entendimento. Que o Senhor nos abençoe, como já temos abençoado hoje e sempre. Amém. Respire um pouco. Dê uma olhadinha aí. Sem banalização. Dê uma olhadinha para cá. O teu irmão que está à tua direita. Dá para dar um sorriso bem gostoso para ele? Que legal.
Agora para o outro lado agora. Que isso, pastor? O presbiteriano não faz isso? Faz. Nós somos família de Deus. Temos que aprender a entender isso. Existe o aspecto afetivo da fé. A gente precisa se sentir em casa, pertencente. Na hora de chorar é chorar, João Pedro, mas na hora de também se alegrar é se alegrar. É olhar com aquele sorriso gostoso para o outro. E fica mais gostoso ainda quando relembramos que o outro foi comprado com o sangue de Jesus Cristo.